Capítulo 4. Treinando o domínio das suas emoções. Em 2018, tive ataques de pânico e depressão. O que acontecera comigo? Simples. Eu não sabia lidar comigo mesmo. Porque as responsabilidades da vida foram aumentando e eu fui acumulando um lixo dentro de mim. Porque quando sofri um gatilho emocional com a morte de um parente próximo, tudo isso despertou, até que eu fui levado ao pânico e à depressão. Muitas pessoas como eu já passaram ou provavelmente passarão por isso no futuro. Mas essa situação difícil pode ser evitada com conhecimento emocional. É preciso saber como se livrar dos lixos emocionais do dia a dia e também de ressentimentos, de coisas desagradáveis que disseram para você. É preciso aprender a deixar o passado no passado e começar a viver o seu futuro. Todas as pessoas que realmente venceram na vida tiveram que conviver com alguma pessoa que as feriu no passado. Por quê? Porque elas desenvolveram inteligência emocional e passaram por cima de mágoas e ressentimentos. Do contrário, elas estariam no mesmo buraco em que eu caí em 2018. Onde é que você está hoje? Quais são os seus objetivos de vida? Aonde você realmente quer chegar? Quem será você daqui a 5 anos? Sem inteligência emocional, você não vai chegar a esse lugar. E se por acaso chegar, vai estar todo arrebentado, tão abatido, tão amargurado e ferido que não vai conseguir nem desfrutar do pódio. De que adianta chegar ao pódio todo arrebentado e não desfrutar daquele que seria o melhor momento da sua vida? O desafio dessa obra é fazer com que você desenvolva um alto nível de inteligência emocional a fim de que viva a sua vida bem melhor. Isso traz imensos benefícios, inclusive fisiológicos. Você passa a dormir melhor. Existem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com o cônjuge ou estão solteiras porque não conseguem se relacionar com ninguém. Pessoas que têm problemas de relacionamento profissional, que não conseguem se dar bem com alguns colegas de trabalho. Pessoas que não conseguem lidar bem com familiares ou com as pessoas que vivem por perto. Você é uma dessas pessoas? É sempre necessário perguntar a si mesmo: será que o problema está mesmo nos outros? Ou será que sou eu que até hoje não aprendi inteligência interpessoal? Por que você não consegue lidar com as outras pessoas? Por que não consegue abdicar dos seus privilégios, dos seus egoísmos, dos seus filtros mentais, enfim, da forma que você acha que tem de ser? Por que não consegue começar agora a viver para que o coletivo progrida, para que o coletivo cresça? Muitos dos meus leitores e alunos têm o poder de mudar suas próprias vidas hoje, com uma simples decisão: a decisão de começar a se treinar emocionalmente, de começar a aprender como se faz, aprender a como ter autocontrole, a como dominar os medos. Todo medo vem de uma experiência prévia negativa, muitas vezes na infância, como vimos. O dia em que esse medo for vencido, todos os outros medos serão derrotados. Por exemplo, alguém que tem medo de altura. O dia em que vencer esse medo, nenhum outro, nem o da morte afetará essa pessoa. Isso acontece porque o medo debilitante está ligado a outros medos e influencia todos os demais, aumentando o problema. Dia desses eu tratei de um grande empresário e o maior medo dele era o de comunicar uma grande decisão para o pai. A notícia era de que ele queria abrir um novo negócio próprio, diferente da área de atuação da empresa do pai, na qual trabalhava. Ele tinha certeza de que o pai não iria aceitar esse novo rumo que havia decidido tomar. Por que o seu pai não vai aceitar? Perguntei. É certeza de que ele não vai aceitar, respondeu ele. Ok,
mas me dê um motivo pelo qual ele não aceitaria. Porque ele vai achar que a outra empresa vai dividir forças. Mas escuta, disse a ele, será que o seu pai prefere uma pessoa que está inútil dentro da empresa a uma pessoa que vai produzir, que vai ser feliz fora dela? Será que se você apresentar a situação da forma correta, ele não vai aceitar? Eu não sei, mas eu tenho muito medo, inclusive, de ele me bater. Você tem 30 anos, o seu pai não tem como te bater. Continuamos a conversar e eu preparei para dar notícia ao pai. Ele finalmente tomou coragem de conversar. O pai dele segurou seu rosto com as 2 mãos e disse: parabéns, meu filho. Até que enfim você vai sair debaixo da asa do papai e vai começar o seu próprio negócio. E ele, que achava que o pai não iria aceitá-lo, iria bater nele. Sempre enxergamos o medo como algo muito maior do que ele realmente é. Quem tem medo de lagartixa enxerga o bichinho inofensivo como um crocodilo gigante e feroz. Enquanto não forem superados, os medos sempre atingirão um tamanho maior que a vida. A falta de autocontrole. A falta de autocontrole é uma das maiores consequências que enfrenta quem não pagou o preço para desenvolver a inteligência emocional. Sem emoções equilibradas, você sempre gastará mais do que ganha. Vai fazer coisas contra seus valores para ser aceito. Será governado pelo tempo, dominado pelo dinheiro, submisso aos sentimentos, em vez de ser dono de si mesmo e autor da própria história. Muitas pessoas têm problemas de autocontrole. Acham difícil se controlar quando são provocadas ou contrariadas de alguma forma. Estou falando daquele tipo de pessoa que diz que não leva desaforo para casa, que não tem domínio próprio para uma coisa específica, não tem para mais nada. Quem não domina a si mesmo não vai dominar sua relação com mais ninguém. Qual a chance de alguém assim prosperar financeiramente? Pouquíssimas, porque no dia em que tiver um dinheiro na mão, enquanto não forem superados, os medos sempre atingirão um tamanho maior que a vida. Pense bem, como é que alguém fica rico? Pega um dinheiro, investe, faz mais dinheiro. Pega o resultado desse investimento, investe de novo, faz outro dinheiro. Por que o pobre nunca fica rico? Não é porque ele não tem acesso ao dinheiro, é porque ele nunca consegue passar para a segunda fase do investimento. Na primeira dificuldade, ele já desiste, já cai, porque tem medo, porque se vê às voltas com o nervosismo. A esta altura, você já deve ter percebido que tudo na vida gira em torno do emocional. E é verdade. Eu era nervosinho também. Eu tinha meus medos também, muitos medos. Então passei por um processo de enfrentar cada um deles. Comecei a me treinar, a ter domínio próprio. Por exemplo, antigamente, quando eu ia a uma pizzaria, comia o mais rápido que eu podia para ser o cara que mais comia. Qual foi o resultado disso? Eu não tinha domínio próprio para mais nada, porque tudo se encontra na mesma caixa cerebral. Então, quando alguém me provoca, tinha de sair de baixo. Eu lembro que, quando tinha 20 anos, um sujeito me cortou no trânsito. Eu parei o carro e parti para cima dele no meio da via. E olha que eu tinha minha fé. Era um homem educado. O sujeito poderia estar armado, me dar um tiro e eu morrer com apenas 20 anos de idade. Tive de reconhecer que estava doente emocionalmente. E é muito difícil assumir suas doenças, suas mazelas, seus buracos na alma. Mas quando você reconhece, já deu um passo muito grande para a cura. Cada um tem de vencer um inimigo, e esse inimigo está nas emoções. Um dia dei uma palestra para pastores evangélicos e disse algo que os deixou profundamente escandalizados. Eu disse o seguinte: a inteligência emocional é mais importante que a fé. Você precisava ver a reação na sala. Eu disse: calma,
Deixa eu provar. Peguei versículos bíblicos e continuei. Tem um versículo que diz que, se eu estou brigado com a minha esposa, as minhas orações estão impedidas. Oração é questão de fé. Briga é questão de inteligência emocional. Se por causa da minha falta de inteligência emocional eu brigo com a minha esposa, a minha fé é paralisada. Eles começaram a se olhar. Eu posso estar ao lado de uma pessoa que pratica a fé, iluminada por Deus, corretíssima. Mas se um dia ela me ofende de alguma forma, mesmo que inadvertidamente, não importa o que eu acho da sua vida espiritual, deixarei de estar ao lado dela. Por quê? Porque as emoções falam mais alto que a vida espiritual. Por quê? Porque o ser humano é emocional. É por isso que todos nós já perdemos muita coisa, tanto dentro da fé como no ambiente do trabalho e no ambiente familiar, pois não tínhamos inteligência emocional para lidar com situações difíceis. Isso é tão sério que muitas vezes a gente chega a praticar ingratidão com quem mais nos ajudou, porque uma pessoa que tenha nos ajudado muitos anos pode ter, em algum momento, nos magoado. E quando a gente não tem inteligência emocional, só considera aquela feridinha e esquece os anos e anos em que aquela pessoa foi boa para nós. E a gente pratica a ingratidão, fere a alma como seres humanos e começa a entrar por buracos emocionais dos quais dificilmente conseguiremos sair. A gratidão não tem prazo de validade. Somente quem atingiu o topo da inteligência emocional entende o que é ser grato. Ser agradecido aos que lhe ajudaram de uma forma ou de outra é mais que emocional, é transcendental, é espiritual. A gratidão é a prática de quem já venceu seus medos, seu egoísmo, sua ignorância e seu orgulho. É uma verdadeira ferramenta da felicidade. Por outro lado, a ingratidão é a raiz da injustiça. Lembro-me de uma história que exemplifique isso. Por 20 anos, seu Antônio ajudou um dos seus funcionários a vencer na vida. Pagou-lhe os estudos, passou madrugadas aconselhando-o, perdoou inúmeros erros e comprou brigas com os próprios familiares para manter Geraldo, seu funcionário mais benquisto, por perto. 2 décadas depois, seu Antônio tomou uma decisão empresarial que desagradou a Geraldo. E pela primeira vez em anos, o chefe disse não ao funcionário. Na verdade, Antônio sabia o que estava fazendo e precisava da compreensão de todos. No auge do estresse emocional, o patrão se exaltou com o funcionário de tantos anos e cometeu um erro que preferia ter conseguido evitar. Jogou na cara de Geraldo todos aqueles anos de ajuda. Geraldo sentiu-se profundamente magoado e saiu pela porta fora. 1 mês depois, o ex-funcionário anunciava a abertura da própria empresa, levando alguns dos clientes mais antigos de seu Antônio. O que vemos aqui? Um clássico. Um instante, um único erro que sobressai perante 20 anos de ajuda e amor. Acontece que, às vezes, a pessoa que mais merece nossa gratidão é a mesma que nos feriu. A escolha é nossa, sermos gratos, uma decisão interna, ou ingratos, por causa de fatores externos. Egoísmo, um grande problema. Outro problema de quem não tem inteligência emocional é o egoísmo. O egoísmo é um problema muito sério porque qualquer um, para alcançar a inteligência emocional, tem de aprender a dividir, tem de aprender a fazer primeiro para os outros. Isso tudo são ensinamentos muito profundos da inteligência bíblica que a gente abandonou. E aí vem a inteligência emocional ensinar, de um ponto de vista acadêmico, exatamente a mesma coisa, que o segredo da felicidade é repartir, é ajudar as pessoas, é levantar quem está caído.
mundo está extremamente egoísta nos dias de hoje. Você já deve ter vivido uma situação assim. Estava esperando para ser atendido no caixa do banco e começou a puxar assunto com outras pessoas da fila. O brasileiro adora puxar assunto, faz isso em qualquer lugar. No ônibus, na fila do banco, não é mesmo? Isso não existe em país nenhum, acredite. Nos Estados Unidos não existe a possibilidade de pessoas que não se conhecem saírem conversando. Na Europa não tem isso. Aqui no Brasil tudo é motivo para conversa, mas o mundo está tão egoísta que você começa a contar a sua história e a outra pessoa já quer contar dela também, sem esperar que você termine a sua. As pessoas não param mais para ouvir umas às outras, porque não existe mais inteligência emocional. Ninguém está preocupado com a pessoa ao lado. Você quer contar sua história e diz que está com uma dor de cabeça terrível. A outra pessoa vai e diz: eu estou com um tumor. É terrível para todo mundo. Cada um tem uma história mais triste. Cada um quer falar mais do que o outro. Ou seja, a falta de inteligência emocional está levando pessoas que poderiam estar hoje no topo de suas carreiras para o buraco. Está levando pessoas que poderiam estar vivendo sucesso com que tanto sonharam para o abismo de situações difíceis de resolver. Situações nas quais elas mesmas se meteram, porque não sabem lidar com problemas, não sabem lidar com contrariedades, não sabem o que fazer com quem fala mal delas. Não é porque eu venho de uma academia americana que hoje eu trabalho como coach de vida. É porque eu venho de uma faculdade nos Estados Unidos que atuo nessa área. Hoje eu compartilho os meus conhecimentos porque passei por tudo isso que estou falando, porque eu venci tudo isso. É por isso que tenho autoridade para falar de inteligência emocional. Já fui caluniado, já fui perseguido, já falaram mal de mim. E a tudo isso eu respondi de acordo com a inteligência emocional, de acordo com a inteligência bíblica. E cheguei onde cheguei. É possível vencer o problema que for com uma palavra. Às vezes com o silêncio. Depende do nível de inteligência emocional que você desenvolveu. Ter empatia é essencial. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Tem uma passagem na inteligência bíblica que me chama muita atenção. Independentemente da sua religião, você já deve ter ouvido falar dela. Trata-se da parábola do bom samaritano. Há um homem caído no chão. Duas autoridades passam por ali e negam ajuda a ele. Ou fingem que não viram, mas passa uma terceira pessoa e o ajuda. Essa pessoa era um samaritano. Ou seja, alguém de quem não se esperava tal atitude, pois os samaritanos eram inimigos dos judeus. Esse samaritano vai e ajuda essa pessoa que está caída. O que é que o faz ajudar outra pessoa? Existe um motivo apenas: empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, 50% dos seus problemas se resolvem. Tente esse exercício. Procure se colocar no lugar de toda pessoa que te fizer algum tipo de mal, que te perseguir, que falar mal de você. Fazendo isso, você vai entender que atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. É impossível uma pessoa feliz e sadia perder o próprio tempo para ferir o outro. Então, se uma pessoa começar a te perseguir, só de se colocar no lugar dela, você já pensa: caramba, ela deve estar passando por muitos problemas na vida, porque com tanta coisa boa no mundo, ela decidiu perder tempo falando de mim. E aí você já diminui o impacto de muita coisa. Mas ninguém quer se colocar no lugar do outro. O ser humano foi projetado pelo Criador para ser sociável. Mas sem empatia isso é impossível. Quando somos empáticos, mudamos o mundo. Pelo menos, o mundo das pessoas com quem nos relacionamos. Ainda que é por curto período de tempo, ainda em um contexto formal.
quem tem inteligência emocional abre mão de seus direitos em prol do coletivo, porque só tem um jeito de ser feliz: abrindo mão do seu direito para ajudar outra pessoa. Isso você só entende com base na inteligência emocional. Tarefa: exercícios práticos para o desenvolvimento de sua inteligência emocional. Se você chegou até aqui, talvez eu tenha feito você questionar alguns paradigmas de sua vida. Isso é muito importante. Como já afirmei nessa primeira parte, a inteligência emocional não vem naturalmente. Não é um item de fábrica. É preciso estudar a respeito e treinar. E só conseguimos treinar algo que a gente tenha, em primeiro lugar, aprendido. Por isso, aconselho a ler este livro mais de uma vez. Leia sempre que surgirem dúvidas. Este material foi criado para que você pudesse ter clareza na sua vida emocional. Mas, além de reler o material, é fundamental que você pratique estratégias que desenvolvam a sua inteligência emocional. Reúne a seguir alguns exercícios que irão lhe ajudar nessa jornada. Está preparado? Respire fundo. Pense bem. Não faça de qualquer jeito. Leve o tempo que precisar. As respostas para as perguntas a seguir devem tocar o seu coração e lhe fazer refletir profundamente sobre cada tema. Bom trabalho! Quais foram os 3 maiores baques emocionais? Os 3 maiores impactos negativos emocionais que você teve na vida? Consegue localizá-los? Escreva. Pode ser a perda de alguém, uma namorada ou namorado que rompeu o relacionamento, uma quebra financeira, a traição de um grande amigo, e etc. Dois. O que você já perdeu por não ter inteligência emocional? Amigos, dinheiro, família, ministério? Relacione tudo o que você perdeu e identifique que aspectos de uma inteligência emocional bem desenvolvida poderiam ter evitado essas perdas. 3. Escreva como você vai lidar com as suas emoções a partir de hoje. Com base no livro, quais ferramentas da inteligência emocional você já identificou que possui para começar a criar uma nova rota emocional para a sua vida? Como vai lidar com as contrariedades? Como vai lidar com as respostas negativas que ainda receberá pela vida? Como vai lidar com as perdas e com as frustrações? É muito importante que você anote quais são as ferramentas que você consegue identificar que já tem para lidar com essa nova etapa da vida emocional. É preciso fazer isso com muita atenção para que os resultados, principalmente os internos, comecem a acontecer. 4. Você conhece pessoas que começam algo e nunca terminam? Que deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje? Escreva sobre essas pessoas e seus projetos inacabados. Escreva também quais estratégias da inteligência emocional você recomendaria a elas. Se você identifica em si mesmo essas características, escreva sobre você e sobre as estratégias que podem ajudá-lo a parar de deixar seus problemas para depois. Lembre-se, procrastinar e não terminar o que foi começado são indícios de um futuro desistente e sem prosperidade. 5. Pare para pensar em quantas decisões erradas você já tomou na vida, em quantas escolhas equivocadas você já fez. Hoje você é o reflexo disso. Escreva sobre essas decisões, o impacto que elas tiveram em sua vida e sobre como evitar cometer os mesmos erros novamente.